Apresentamos hoje na BIMAC, setor de máquinas e equipamentos, os números relativos ao mês de fevereiro. No primeiro bimestre deste ano, em relação ao ano anterior, nós tivemos um crescimento no mercado interno de 1% e uma queda nas exportações de 5%. No balanço, o setor teve uma queda de 1%. No entanto, esses números ainda não refletem os efeitos da crise da Covid-19. Como o nosso setor existe em média um delay entre a colocação dos pedidos e o faturamento de 90 a 120 dias, a gente entende que a crise vai refletir no faturamento das empresas, começa em abril, maio e junho, aí nós vamos ter um problema sério dos nossos faturamentos. Infelizmente, as medidas do governo ainda não atendem as empresas como nós precisamos. A gente entende que as empresas precisam de capital de giro e as empresas precisam de medidas para manter o emprego. Já foram apresentadas algumas medidas para resolver o problema do emprego informal, isso é importante, e também das empresas do Simples Nacional. Recentemente, um dinheiro carimbado para a folha de pagamentos de empresas que faturam até 10 milhões de reais. No entanto, as empresas precisam de dinheiro de capital de giro que não seja carimbado, porque nós precisamos de dinheiro para pagar fornecedores, dinheiro para pagar os impostos e também os bancos, além da folha de salários. Agora, aquelas empresas que faturam mais de 10 milhões, nem a folha de salários foi atendida. Portanto, nós continuamos trabalhando junto ao governo federal para algumas medidas que a gente entende que são importantes. Capital de giro. Nós precisamos de capital de giro livre para as empresas para poderem fazer frente às suas despesas. Imagina uma empresa que está em lockout, uma empresa que fechou as suas portas, seja porque teve um problema de doença dentro da empresa ou seja porque o município não permite que ela trabalhe. Essa empresa ela precisa de medidas para poder pagar suas contas nos próximos 30 dias. Também aquelas empresas que tiveram queda grande de faturamento, elas têm o mesmo problema. Elas precisam de capital de giro e precisam de adiamento de algumas despesas para passar esse período da crise que deve durar aí em torno de 90 a 120 dias. Portanto, é importante que nós tenhamos capital de giro com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI. Muitas empresas vão ter dificuldade em ter acesso a crédito em função das garantias. Nós precisamos que seja reeditada uma lei que foi editada em 2009, que tirava a obrigação da apresentação de CND para empresas durante a crise. Então, durante 120 dias, a não necessidade de apresentação de CND para as empresas conseguirem empréstimos em bancos públicos como o BNDES. Precisamos também que os impostos sejam postergados em 90 dias. Impostos federais e impostos estaduais, principalmente o ICMS. Por quê? Uma medida dessa pega todo mundo horizontalmente. Quem fatura mais, paga mais imposto. Quem fatura menos, paga menos impostos. E essa medida do imposto alivia o caixa de todas as empresas. Por isso a importância de uma medida como essa. E também para aquelas empresas que não estão trabalhando, seja por queda de faturamento, seja porque não podem abrir as suas portas, falta de demanda, nós precisamos de algumas medidas importantes. Primeiro, medida provisória que regulamente o layoff, permita o layoff, ou seja, a suspensão temporária do contrato de trabalho com pagamento de seguro-desemprego pelo governo. Então, a empresa que não está trabalhando, que está fechada, ela pode suspender o contrato de trabalho, evita a demissão e assim o trabalhador, para não ficar sem renda, ele receberia um seguro-desemprego. Outra é a redução de jornada com a redução de salário proporcionalmente. Hoje, a lei permite você fazer em até 25% do salário com acordo no sindicato. O que nós precisamos? Que aumente esses 25% para 50% e facilite que as empresas consigam fazer o acordo da redução de jornada. Outra coisa é a possibilidade de parcelamento de salários, ou seja, eu não demito o funcionário, uma parte do salário do funcionário eu deixo de pagar agora
ele não deixará de receber esse dinheiro, ele vai receber ao final da crise parcelado, ou seja, é um diferimento de parte do salário. Eu deixo de pagar agora e pago lá na frente. São medidas importantes para manter o emprego. Imagine uma empresa que tem pouco capital de giro, que não está faturando, que está com, muitas vezes algumas estão com o portão fechado, elas têm dinheiro no máximo, capital de giro para 30 dias. Se as medidas não vierem, o que o empresário vai fazer? Ele vai demitir. Então, essas medidas que nós estamos preconizando são medidas importantes para manutenção do emprego.